vou mostrar para vocês os pontos de sincronismo do motor da Lifan Foison 1.3, 16 válvulas. Aqui na parte inferior do veículo, na engrenagem da correia dentada, aqui no eixo do virabrequim, vocês observem que na parte de trás dessa engrenagem tem um cortezinho nela, e ali na carcaça da bomba de óleo tem uma saliência, uma bolinha ali para fora. Esse rasgo e essa bolinha tem que se encontrar. Fazendo isso, o primeiro cilindro aqui do motor fica em ponto morto superior. Aqui na engrenagem, antes de colocar a capa plástica de proteção da correia dentada, tem que colocar essa arruela de proteção aqui. Vocês veem que ela tem um encaixe aqui, um rasgo, e ela tem uma aba. Essa parte da aba tem que ficar sempre para fora. Se colocar para dentro, vai cortar a correia dentada. E aqui nesse eixo tem uma saliência que vai coincidir com esse encaixe aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ela vai coincidir e vai trancar, ó, não vai sair dessa posição. Vai girar sempre junto com a correia, sempre junto com a engrenagem. Depois de instalada a capa plástica de proteção da correia dentada, a gente coloca essa polia externa. Vocês observem que ela tem um rasgo ali na parte traseira, e esse rasgo coincide com aquele zero na capa plástica. Ali indica o ponto morto superior do primeiro cilindro. Assim como a engrenagem interna tem aquele rasgo na parte traseira que coincide com aquela saliência na bomba de óleo. Essa polia ela só encaixa em uma posição, assim como aquela arruela que vai depois da correia dentada. Ela tem um rasgo ali que encaixa no eixo apenas de uma forma, não tem como encaixar diferente. E se já tiver sido feito o alinhamento ali da engrenagem interna, como eu mostrei antes para vocês, quando colocar essa polia externa já vai estar apontando para esse zero. Para fazer o sincronismo do comando de válvulas da Lifan Foison, nós começamos pela polia externa superior. Nela tem uma letra K e logo abaixo dela tem um furo com um ressalto. Esse furo, se a gente olhar a polia de frente, vai dar o alinhamento para esse rasgo ali na carcaça. Isso já indica que os comandos eles estão alinhados. Se a gente for fazer uma simples substituição da correia dentada, sem precisar abrir a tampa de válvulas. Mas, se a gente tiver aberto a tampa de válvulas, tem marcações aqui nas engrenagens. Olhando de dentro para fora, tem uma marcação ali, um ponto, na parte de cima da engrenagem do comando de admissão, e aqui no comando de escape a mesma coisa, tem um ponto apontado para cima. Se a gente olhar aqui de cima, aquele ponto vai coincidir com essa seta no I1 para o comando de admissão e aqui para o E1 no comando de escape. Olhando por dentro, as engrenagens não tem nenhuma marcação ali que elas se encontram. Mas olhando por fora, elas têm duas bolinhas ali, dois pontos, um pontinho em cada engrenagem, e esse pontinho indica o ponto de sincronismo entre os comandos. Vocês veem que eles estão de frente um para o outro, eles têm que estar assim. E aqui na parte de fora, vocês observem que o pontinho da engrenagem de admissão está apontada para o I1, e aqui no escape o pontinho está apontado para o E1. Outro detalhe importante, que essa polia aqui, essa engrenagem do comando de admissão, ela é dupla. Ela tem a engrenagem mais larga do lado direito e a engrenagem mais estreita do lado esquerdo. Olhando por fora, aliás, olhando por dentro, tem um pontinho aqui. Esse pontinho, se a gente seguir a canaleta, essa canaleta aqui, a gente segue até o lado de fora e vai se encontrar com outro ponto. Então, além das engrenagens terem que estar alinhadas uma com a outra aqui, admissão e escape, essa engrenagem de trás aqui, da admissão, tem que estar alinhada com essa engrenagem mais estreita. Antes eu constatei que isso aqui não estava alinhado, o motor ele funciona, só eu não sei até que ponto interfere. Tava dois dentes aqui, fora do ponto, mas funcionava. Eu não sei até que ponto isso interfere, eu não sou mecânico e realmente eu não sei dizer.
mas como eu já estava com tudo aberto aqui, eu aproveitei para colocar tudo em sincronismo. Outra coisa que pode ser observada, caso tenha dificuldade de encontrar aqueles pontos, é visualizar essas abas aqui. Eu não sei como que se chama essas abas aqui dos comandos. Elas ficam em diagonal para a direita aqui. Se olhar a polia de frente aqui, essas duas primeiras abas, tanto da admissão quanto do escape, ficam em diagonal para a direita. Estou com o comando de admissão aqui em mãos. Aqui tem as duas engrenagens, como vocês viram. E quando tira ali o comando da posição dele, solta os mancais e tira ele do lugar, essas duas engrenagens elas ficam soltas. E não é simplesmente alinhar elas aqui visualmente e colocar no lugar ali. Por exemplo, aqui, ó, visualmente está alinhado, certo? Porém, esse pontinho aqui da parte de fora tem que coincidir com o pontinho da parte de dentro. E olha aqui, fica dando 2 dentes de diferença. Eu não sei até que ponto isso influencia, mas não está correto. Porém, com a mão aqui, se girar uma engrenagem contra a outra, a gente não consegue fazer esses pontos se encontrarem, porque aqui dentro, entre uma engrenagem e outra, tem como se fosse um anel de pressão, e ele dá justamente essa pressão, e a gente precisa utilizar algumas artimanhas aqui para fazer o alinhamento. Esse alicate a gente coloca aqui, e aqui no comando tem uma parte que já foi feita para colocar numa morsa ou para colocar chave de boca. Eu tenho chave de boca até 22 e ela não foi suficiente para caber aqui. Deve ser uma 24 ou 26. E colocando ou na morsa ou a chave de boca aqui, a gente gira a engrenagem para um lado e ali embaixo para o outro, fazendo a torção. Aí aqui a gente vai encontrar esse furo grande com a parte de baixo aqui que também tem um furo grande. E para travar isso, a gente tem que colocar um parafuso ali dos mancais mesmo, pode ser, que passe de uma parte para outra ali e tranque a engrenagem na posição correta, até a gente colocar de volta no cabeçote e prender os mancais. Quando for prender o primeiro mancal, a gente não vai conseguir, porque o parafuso vai estar aqui colocado. Então, quando chegar nesse ponto, a gente já pode tirar esse parafuso e não vai sair de sincronia, porque já vai estar encontrando aqui a engrenagem do escape. Fiz o alinhamento aqui das engrenagens. O que mudou do que eu falei para vocês antes é que ao invés de utilizar o parafuso do mancal, eu preferi utilizar um outro parafuso com a mesma rosca e com a mesma cabeça aqui para a chave 10 mm. Ele é mais curto, esse que eu utilizei. E outra coisa, essa engrenagem de dentro, essa maior, ela tem rosca. E essa externa só tem o buraco. E o buraco ele é maior do que a rosca da engrenagem interna. Então, se apenas colocar o parafuso ali, der algumas voltas e não travar ele até o final, a engrenagem ela se desencontra um pouquinho, porque dá uma folga entre o parafuso e esse furo aqui da engrenagem de fora. O que eu fiz? Eu coloquei uma arruela aqui para não danificar a engrenagem e apertei o parafuso até o final, para manter na posição certa. Vocês veem aqui que está certinho as canaletas das duas engrenagens. E para confirmar o ponto delas, aqui tem o pontinho, vou ficar segurando com o dedo aqui, ó, e na parte interna se encontra com outro pontinho. A canaleta está indo certinho, ó, o pontinho interno para o pontinho externo. Outra coisa referente à ordem dos cilindros, aqui da esquerda para a direita a gente tem o cilindro 1, 2, 3, 4. E ali na bobina, vocês imaginem o relógio no sentido horário. Aqui esse primeiro conector é do cilindro 1, o segundo conector ali do cilindro 2, o terceiro lá embaixo do lado direito, o cilindro 3, e aqui na esquerda do lado de baixo, o cilindro 4.